Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração nesta sexta-feira. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, dê muita paz e tranquilidade para todos nós estarmos aqui com amor e carinho, cuidado, o acolhimento que Jesus tem a nos oferecer. Agradecemos a Sandra pela organização, pelo ambiente calmo, pacífico que nós conseguimos encontrar até agora. E convido a todos para nós fecharmos nossos olhos, respirar profundamente, entrar em sintonia com o nosso ambiente. Senhor, que nesses instantes aqui nós possamos encontrar a paz, a tranquilidade e a bondade. Que nós possamos, Senhor, nesta noite, alcançar tudo aquilo que desejamos, se for da Tua vontade e misericórdia. Que o Senhor abençoe os trabalhos da noite, abençoe o nosso palestrante e, com a Tua permissão, pois sabemos que és o único coordenador de nossas atividades, damos início aos trabalhos da noite de hoje. Então, hoje nós temos aqui para receber e fazer a palestra conosco o irmão, que nós podemos dizer irmão de nossa casa, né? Frequenta aqui conosco há muito tempo, as palestras, os estudos, né? E hoje vai dividir conosco o tema Acolher e Amar sob o olhar da doutrina espírita. Então, Isaac, pode ficar à vontade. O professor Isaac. Boa noite a todos. É com imensa alegria, mais uma vez estou aqui como um membro, né? Porque independente de estar à frente ou estar sentado, é sempre uma alegria muito grande compartilhar esse momento com vocês. E hoje, como o tema nos é proposto, acolher e amar sob o olhar da doutrina espírita. E ainda sobre o tema central desse mês, que é sobre o suicídio. A prevenção ao suicídio, o valor à vida, a valorização da vida. Bem, antes da gente começar, é sempre bom lembrar a todos, né, que todos nós passamos por momentos difíceis na vida. Quem nunca passou? Né? Todos nós passamos. E como nós enfrentamos esses momentos difíceis? Cada um tem sua forma, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu momento. E é por isso que a doutrina espírita nos convida a respeitar a individualidade de cada um, porque cada um tem um tipo de dor e essa dor não é mensurável, não tem como medir essa dor. Então a gente apenas respeita, não diminui a dor do outro, mas respeita. E nesse contexto, quando nós falamos sobre o peso que nos cai nos ombros, falamos também sobre a realidade que nos é conferida desde o nosso plano, né, reencarnatório, mas também aquilo que nós vamos ao longo dessa encarnação, vamos aceitando, vamos fazendo, vamos discernindo sim e não ao longo da caminhada. Uma das coisas muito interessantes preparando para essa palestra foi descobrir a dimensão que é o homem. Terminando de ler, já tem mais ou menos um mês que eu terminei de ler O Homem Essencial, o primeiro livro, né, da coleção da Joana de Ângeles, em que ela vai tratar de inúmeros pontos, mas o mais importante é a questão da valorização da vida, o valor da vida, de estarmos aqui. E dentre essas outras abordagens, eu fui assistindo
muitas palestras, inclusive a do Rodrigo, semana passada, falou sobre vazio existencial. Que interessante. Como para nós foi importante ouvir aquelas palavras, né? Porque tudo parte desse momento do vazio. E vendo uma palestra do Sandro, ele falando sobre os problemas e os dilemas que estamos sofrendo nos nossos dias. Ele falava numa palestra no ano 2000, falando que estávamos passando por momentos de dificuldade. 25 anos depois, continuamos com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, um mundo em conflito, um mundo cheio de disputas, argumentos, discursos diversos, e muitos deles nos afetam. Discurso político, né, o discurso filosófico, como a vida vai sendo gerida, o materialismo implantado por meio da tecnologia. Hoje em dia, eu costumo dizer que o celular de hoje, que é caríssimo, amanhã virou lixo. Passa rápido demais. A valorização do bem. E nesse contexto a gente vai entendendo a angústia humana. Porque tudo passa muito rápido, a tecnologia vem trazendo modernidade, adaptações. Hoje em dia nós falamos, né? Eu costumo dizer em casa e também como professor em sala de aula, nós passamos por updates, atualizações. Essas atualizações acontecem diariamente, seja no seu celular, seja no seu smartwatch, vai que você tem um smartwatch, tem que passar por atualizações. E nossa vida também vai passando por elas. Só que muitos de nós, ao longo desse processo, movidos por essa angústia humana, que depende de um monte de fatores, e um deles é a comparação, né, conforme a gente tem visto na literatura psicológica, nas observações, inclusive na pergunta 943, quando é perguntado sobre o valor da vida, sobre a questão de retirar-se do plano físico por si mesmo, um termo eufêmico, né, para dizer, para não dizer suicídio. Então nós vemos a valorização da vida acima de tudo. E o mais importante, a questão do preenchimento desse vazio com o trabalho, como nós vimos na semana passada. E assim, nessas angústias, nós vamos percebendo a nossa dicotomia, né? A nossa instabilidade entre ser e ter, quem eu sou, o que tenho. Mas nesse contexto, a gente vai percebendo que o movimento vai nos levando às angústias, à tristeza. E aí vamos perdendo a vontade de fazer e até mesmo perdendo a vontade de ser. Onde nós costumamos nos comparar, se fulano não faz, o que eu tenho que fazer? Fulano tem, eu também quero ter, e assim começam essas frustrações ao longo da vida adulta, onde nós temos responsabilidades. E quando a gente fala nessa tristeza, quando ela acontece, cada um tem uma forma de lidar com ela. E aqui todos nós, todos que aqui estamos, já passamos pela tristeza. Já vivenciamos algum momento de tristeza, de silêncio, de isolamento, seja por necessidade, até mesmo para reflexão. Mas muitos dos nossos companheiros e amigos, familiares, passam por esse processo de tristeza e de lá não conseguem sair. E aí, como a gente viu e está vendo durante esse mês de setembro, né, pelo rol das palestras que a gente vai acompanhar, todas elas estão voltadas para nós observarmos essas nuances dessa tristeza. Até que ponto isso vai e onde isso está nos levando. Mas hoje, como a nossa proposta, além desse levantamento que eu fiz, né, no início agora, falando sobre esse processo que é muito complexo, extremamente complexo, porque é relacionado ao homem, ao ser humano. Cada um de nós passa por um processo diferente de dor, de sentir essa dor, de transformar essa dor em angústia, em tristeza profunda, ou não. Muitos de nós já passamos por elas
e saímos, porque cada um tem a sua individualidade, mas muitos de nós ainda se mantêm presos àquela tristeza. E aqui não cabe nenhum tipo da minha parte e de nós como espíritos, não cabe nenhum tipo de julgamento, porque cada dor é única e só nos compete amar, entender e amar. Nós temos vários exemplos e ao longo desse momento, dessa conversa que a gente está tendo, a gente vai edificando, vai constatando algumas. Quando a gente fala, a primeira coisa e sempre o mais importante é a prevenção. E aí falar sobre o suicídio, mas como? De que maneira? Primeiro, alertando para nós mesmos que é uma realidade. A Organização Mundial da Saúde, desde agosto, tem lançado documentos informativos falando em números, mais de 800.000 casos a cada ano, e vem crescendo. Não são números para nós, são pessoas, são amigos, são familiares, são conhecidos, pessoas que moram no mesmo bairro que nós. Muitas vezes a gente ouve dizer, eu mesmo já passei por algumas situações de amigos de infância que vieram, de uma forma triste, encontrar o suicídio. Aqui eu deixei um exemplo para falar sobre meu amigo de infância, Vilmar. Brincávamos na rua descalços, jogando bola, eu no sofrimento danado para tentar conduzir bola na terra, descalço, era horrível, muito difícil, mas para ele era uma facilidade imensa. Ele tinha uma habilidade incrível. Isso com os meus 12, 13 anos, aos 14 anos entrei para a banda, banda de música de Corumbá, tocava sax alto, ele tocava trompete, e ali amigos, e quantas viagens com a banda, tocávamos vários, a gente chama de dobrado, vários dobrados. Nós éramos os alunos do meu avô, então a gente era um pouco diferente, porque éramos mais jovens, então não bebíamos, éramos os comportadinhos. E assim nós crescemos. Infelizmente, há 3 anos atrás, mais ou menos 3, antes da pandemia, antes da pandemia, eu já tenho um pouquinho de tempo, porque foi tão recente para mim, é tão recente, é tão dolorido, mas antes da pandemia, em 2018 para 2019, minha mãe me mandou uma mensagem falando, meu filho, minha mãe não me chama de Isaac, me chama de meu filho, o Vilmar foi encontrado na casa dele, assim e tal. O susto que eu levei foi tão grande, porque até então, se me permitem compartilhar algo muito particular, eu cresci, como já disse, numa doutrina em que a salvação é individual. Me dá um nó na garganta falar isso. Não é uma questão de salvação. É porque nós caminhamos juntos. Então, naquele momento, eu senti aquela pressão e fiquei... Porque também existe por aí muitas denominações que não se preocupam com aqueles que escolhem por meio do auto-flagelo, do auto-machucar-se, deixar a existência, não aceitam, não há nem a possibilidade de oração por eles. E nesse contexto, para mim foi muito difícil, porque na mesma semana, no final de semana, eu fui a Corumbá, eu já morava em Anápolis, eu fui a Corumbá visitar os familiares. Depois descobri que há muito tempo ele vinha com muitas características, já dizendo o que ele iria fazer. Esse é uma das pessoas que fazem parte do meu convívio. E a gente fica se sentindo de muitas formas, mas hoje, com essa proposta que a casa me ofereceu, eu também pude repensar. Porque é o momento de nós, essa é uma palestra para nós cuidarmos daqueles que estão à nossa volta.
Todas as outras, acredito que volta-se muito para o cuidar de nós mesmos. Isso é muito importante. A gente tem que se cuidar para cuidar melhor do outro. Mas também saber como auxiliar. E quando no tema escolhido foi acolher, sim, a primeira palavra é acolher. Você sabe acolher? Você sabe acolher as pessoas que precisam, que estão à sua volta? Acolher é ouvir sem julgar. Difícil, né? Porque às vezes a gente vai ao médico, fica com medo de falar porque tem vergonha, porque o médico pode nos julgar. Nós temos vergonha por sermos julgados e não por simplesmente contar algo que está acontecendo. Acolher é estender a mão sem condenar. Não me interessa de onde vem. Não me interessa a cor, o tamanho, a altura. A dor é o que eu quero ouvir. Aquilo que eu preciso entender para ajudar. Isso é acolher. É ouvir sem julgar. Precisamos colocar isso em prática. Não é fácil, né? Nós precisamos primeiro renunciar à crítica. Porque quando a gente ouve um problema, a primeira coisa que talvez possa vir é criticar. Então, renunciemos à crítica quando estivermos ouvindo. A crítica, a desconfiança. Ah, será que está sofrendo desse tanto mesmo? Lembra que eu disse no início? Não diminuir a dor do outro. Quando nós falamos em acolher, é ouvir com atenção. E quando eu ouço com atenção, eu ouço e confirmo assim. Primeiro passo, não sei se tem psicólogos aqui, mas normalmente no acolhimento a primeira coisa que se faz é ouvir e confirmar o sentimento da pessoa. Eu preciso confirmar, eu estou sofrendo, sim. Percebo que você está sofrendo. É o primeiro passo para nós fazermos esse acolhimento. Não me interessa a nossa formação, se a gente, como eu sou formado, né, na área pedagógica, em letras, para dar aula, ou se eu sou advogado, enfermeira, ou se eu trabalho no banco. O que nos cabe agora é aprender a ouvir e deixar a pessoa falar, entender, dizer para ela: eu estou te ouvindo, eu estou entendendo o seu sofrimento, e jamais diminuir o sofrimento do outro. Confirma, e ao ouvir, dizer em voz alta: eu entendo o seu sofrimento. Mesmo que a gente não entenda, é importante, às vezes a pessoa só quer falar. E nesse falar, nesse acolher, nós temos que prestar atenção, ouvir atentamente aquilo que nos é falado. Eu sou professor há 20 anos e vejo, tem muitos, eu me sinto muito grato por isso. Tenho muitos colegas professores que são meus alunos, isso é bom, né? E também auxilio nesse processo de escuta e atenção ao aluno. Muitas vezes o que o aluno diz, o professor só quer explicar, mas entendendo como a pergunta vem, é mais fácil entender na sua essência do que simplesmente dar uma resposta. Um exemplo bobo, muito simples, é que uma criança, uma vez, durante um teste de inglês, ele disse tudo que tinha que falar. Perfeito. Mas quando chegou na palavra sister, que é irmã, ele não sabia. Ele não sabia de jeito nenhum o que era. Eu falei: nossa, essas são palavras mais difíceis, mas essa ele não sabe. E aí eu fui conversando com a criança e ele me disse que era filho único. Qual é a probabilidade dele se lembrar dessa palavra se ele não tem uma irmã em casa? Entende a percepção? Eu tenho que conhecer, então por isso é importante ouvir o outro atentamente. Nós temos um costume muito feio, nós maridos, quando as esposas falam, conversam, muitas vezes a gente é muito prático, a gente quer ouvir e responder direto, mas começa aí também.
ouvir atentamente o que ela está querendo dizer por meio daquela afirmação. Comece treinando em casa para que quando alguém nos procure, nós estejamos, craques. Porque esse também é um ponto interessante. Ouvir com atenção. Ouvir, prestar atenção. E o mais interessante, que lendo um documento da CVV essa semana, eles falam que os amigos são mais importantes no processo terapêutico do que o próprio terapeuta. Por quê? Porque o amigo, a pessoa conta para o amigo coisa que para o terapeuta ele tem vergonha. Então veja o tamanho da nossa responsabilidade quando a gente quer ter em relação ao nosso parente, ao nosso amigo, aquele que está perto de nós, aquele colega do trabalho que nos procura para conversar, ou nós mesmos percebendo algumas nuances, a gente vai atrás. Então, qual é então a visão espírita sobre o acolher, ouvir com atenção? Daqui a pouco eu vou falar uma coisa muito interessante juntando esses dois, porque não adianta só ouvir em certos casos. Então, em resumo, nós temos que reparar no risco e ouvir com atenção. É difícil, né? A gente gosta de falar muito, mas na hora de ouvir é mais complicado. Nós temos que aprender e treinar. Ninguém nasce sabendo. Não se preocupe. Eu não sei, não se preocupe. Comece hoje fazendo essas tentativas. Ouça mais seus amigos. Ouça mais as pessoas que são vulneráveis, pessoas que se isolam do meio social. Às vezes é um amigo que sumiu, às vezes é um parente que não quer sair de casa. Procure-os, converse, sem julgar, ouça. E o segundo tópico da palestra é acolher e amar. E como amar? Como eu farei para colocar em prática esse amor? Eu preciso agir. Eu preciso agir. Da mesma forma que quando a gente vê uma criança, a gente não toca, né? Uma criancinha que está começando a andar, pega um prego e vai colocar na tomada, você está vendo e fala, não põe. Tá bom, você só falou com a pessoa, não foi? Tá ótimo, beleza? É assim que você faz? Não! A gente interfere. A criança vai chorar. Ela se frustrou. Por isso que muitas vezes o sofrimento, o nosso choro, não significa que Deus está nos castigando. É por isso que eu falo, nesse momento, é amor. Eu tomar da mão dele aquilo que pode feri-lo, sem que ele mesmo não saiba. E esse é um dos pontos interessantes. Amar é agir. E como que eu vou agir? De diversas maneiras. Antes de eu dar seguimento, eu gostaria de lembrar a todos uma passagem. Tem dois evangelhos, o evangelho de Marcos e de Lucas. Eu escolhi o de Marcos porque é mais detalhado, é mais simples e é mais interessante também. Jesus estava em Cafarnaum e entrou numa casa. E dentro dessa casa ele começou a ensinar os seus discípulos e outras pessoas foram se aglomerando. E Jesus já estava com uma fama muito grande. Em volta dessa casa começou a juntar gente. Não tinha lugar mais para ninguém. Todo mundo da casa estava entupida. Já viu aquele termo, né, que a gente usa aqui em Goiás? Entupida de gente. Estava entupida de gente. E aí, eu gosto muito dessa história, porque tem 4 amigos que pegam um homem paralítico e levam até Jesus. Que jeito? Olharam para um lado, olharam para o outro, não tinha como, aquele tanto de gente. Os 4 subiram a maca. Imagina, o paralítico estava numa maca. Subiram a maca pelo telhado, abriram o telhado, viram onde estava Jesus e desceram o paralítico para Jesus curar. Bem, Jesus curou.
Mas a pergunta que eu faço hoje é muito interessante, que todos os evangelhos falam 4 homens. Então não eram servos, porque a gente ouviu muitas partes na Bíblia e fala, era servo de fulano, era... Não, eram 4 homens, 4 amigos. 5 na verdade, um estava paralítico. A pergunta que eu te faço hoje, em 2025, você teria 4 amigos que te desceriam de um telhado, caso fosse necessário? Você teria 4 amigos hoje? Nós só tem 4 companheiros que, se eu chamar, estão prontos para me ajudar. Eu acamado, eu numa maca, eles me desceriam no telhado se fosse necessário. Porque no tempo em que vivemos, as amizades, eu não vou usar o termo líquido, eu vou dizer virtual. Está tudo no virtual. Parabéns hoje em dia é um emoji que você manda para o fulano. E olha que às vezes ele mora ali no outro bairro. Porque hoje, depois do pós-pandemia, a gente viu que muita coisa funciona online. Mas deixa eu te contar, afetividade é bom estar presente, é bom dar um abraço, é bom dar um olhar nos olhos e mostrar para aquela pessoa que ela é importante. A amizade é um dos fatores mais importantes na luta contra o suicídio. E amizades verdadeiras. E existem textos, né, como o homem social, o animal social, de um escritor americano, vai falar que as amizades, elas começaram a diminuir dos anos 90 para cá. Muitas coisas aconteceram em que acabaram transformando os amigos em adversários. Interessante, né? E esses 4 amigos, eles agiram. Entende o fato? Eles não ficaram só ouvindo o acamado. Ah, você está doente, é mesmo, nossa, vou fazer minha oração por você. Nossa, está doendo, é mesmo, vou tomar um remédio para te ajudar. Eles não só ouviram com atenção, mas eles viram também a possibilidade de agir em prol do amor. E quando a gente fala nesses que conduziram, somos nós agora que somos convidados, estamos convidados a agir em prol daqueles que necessitam de nós. Que jeito? Mas como que eu vou falar para o meu amigo que ele precisa de tratamento? Comente, pergunta aí, como você está? Não está bem hoje? Vamos marcar uma terapia? Vamos manter um terapeuta tão legal, cara, tão gente boa, vai ser muito bom para você. É mesmo? Vai ajudar? Vai. E aí, no outro dia você liga, e aí? Marcou? Marquei. Que dia que vai ser? Vai ser amanhã, tá horas. Não, vou ir te buscar, nós vamos juntos. Não precisa não, faz questão, eu vou. A gente toma café e eu vou com você junto. Não precisa se incomodar, mas incômodo algum. Porque nesse momento ele precisa de alguém para ir com ele. Seja um parente, um amigo, se dispõe a fazer isso. Esse é o primeiro passo. Porque ele dando o primeiro passo, mesmo que seja através do seu auxílio, da sua forma de conduzir, depois vai ficar mais fácil. Mas não deixe de fazer por eles, porque eles não entendem em que ponto pode. Existem certos estágios que a gente pode auxiliar e perceber, mas muitos em silêncio. Muitos desses passos de tristeza acontecem no silêncio. Quantas vezes vocês já ouviram, não precisa levantar a mão, é muito particular, mas algum conhecido, alguém querido, foi embora por meio do suicídio, você se assustou, mas meu Deus, era alguém tão alegre, tão feliz, uma pessoa tão boa. Porque é em silêncio que acontece. E me dá um nó na garganta, porque é no silêncio, dependendo da situação, esse silêncio é muito covarde, porque nos impossibilita de auxiliar aquele que precisa. Não é a pessoa, é o silêncio.
muito duro. Então, quando a gente puder auxiliar aquele que está conosco, ouviu, percebeu, não perca a oportunidade de auxiliar. Então, amar é agir. Amar é agir consciente, sem titubear, sem se esquivar da responsabilidade, que talvez, e claro que se você está ali e sente isso, acredite, era para você estar ali. Você sentiu essa necessidade, pode ter certeza absoluta que talvez é você quem tem que ajudar nesse primeiro passo. Lendo Memórias de um Suicida, é um livro extremamente interessante, extremamente importante, porque antes de descrever algumas partes da pesquisa que foi feita sobre a personalidade desses entes queridos que muitas vezes se vão por meio do suicídio, uma delas é a falta de humildade. Quem já leu, já teve a oportunidade de ler, pelo menos a primeira parte, porque é um livro que tem que se ler e fazer pesquisa ao longo do tempo, ir entendendo o processo que ali é descrito. A gente vai percebendo a falta de humildade da pessoa, de não aceitar os desígnios de Deus. Então, trabalhar a questão da humildade desde pequeno com os nossos filhos. A humildade é o caminho principal para se livrar de um monte de problemas ao longo da vida adulta. Porque ao longo do tempo a gente vai se tornando duro conosco mesmo. A gente vai se colocando de uma forma rígida. O mundo vai nos enrijecendo. Ah, mas você é assim. Você não pode deixar que isso aconteça. Mas com muita humildade podemos começar a entender esse processo. Nesse tempo, a gente vai percebendo que a forma com que cada um vai encarando a dificuldade que vai recebendo ao longo da vida. No texto, a gente vai vendo que o Simão, ou Botelho, enfim, vários nomes ele vai se nomeando, Camilo, né? Que é a vida de Camilo Castelo Branco, é a narração que ele faz. Fica nítido a forma com que ele não queria permanecer por conta do que os outros também iriam pensar. Ele que tinha sido muito importante, deixaria de ter sua importância por meio da doença que tinha lhe acometido, que era a cegueira. Entre outros pontos. Então, observemos com muita cautela essas pessoas, esses irmãos queridos, companheiros nossos do dia a dia, que sem nos pedir ajuda, vai nos dando informações dizendo: eu preciso de ajuda. Isolamento social, não aceita de fato aquilo que está lhe acontecendo, seja um revés financeiro, um revés na saúde. Fala muitas vezes que quer desaparecer, que gostaria de sumir. São pequenas informações que nós podemos acolher aqui no nosso coração e já começar a agir. Perguntar: o que te aflige, meu amigo? O que está doendo tanto? Permitir que muitas vezes seu ombro e a sua companhia seja um momento de transbordar de lágrimas, porque para nós homens é muito difícil. Então permita que o seu amigo que está ali. Falo muito dessa questão dos homens, meus caros amigos, companheiros espíritas, porque muitos desses são homens que
guardam para si, como nós, muitas vezes guardamos nossas emoções, porque crescemos com aquela frase, né? Homem não chora, e a gente vai guardando aquilo dentro de nós, e vai virando, as lágrimas vão se juntando e vão virando ondas imensas de emoção dentro de nós. Por isso é importante ter sempre alguém que confiar, ter alguém para conversar. Se você não tem, seja esse amigo que alguém tem para conversar. Ah, mas eu não tenho não, mas tem um fulano que conversa, então ótimo, você é o amigo que ele precisava para conversar. Então torne ele agora o seu amigo para você falar para ele. E assim começa a relação de amizade e confiança, que ao longo do tempo a gente vai edificando aos pouquinhos. Então, primeiro, lembrar sempre de ter uma sigla, ROC, para nós agirmos em favor da vida. Primeiro, repare na pessoa, repare nessa pessoa que está com você. O O é de ouvir, ouça com atenção e se conduza com amor. Quando necessário, conduza. Não deixe que a criança coloque o prego na tomada. Vai lá e diz não. Auxilia durante esse momento. Se possível, conduza a um tratamento aqui para casa. Venha, traga essa pessoa para assistir uma palestra conosco, para receber um passe. Ajuda, auxilia muito. Aqui dentro, como eu vim sozinho hoje, tenho tantos amigos, tantos conhecidos, porque isso faz parte do processo de comunhão em comunidade. Auxilia muito. E para a gente terminar, infelizmente a Sandra não está hoje, né? Agora ela pode ficar, que ela tinha um compromisso, já conversou comigo. Mas eu ia propor que ela cantasse aquela música do Almir Sater, Tocando em Frente, porque ela tem uma frase que é muito importante para nós. Porque somos nós quem somos responsáveis pela nossa felicidade. Esse é o convite que eu faço a cada um de nós hoje. Não é de sair daqui com o ouvido preparado, afiado, disposto. Eu sei que ouvir muitas vezes é difícil, muitas vezes é dispendioso. Às vezes eu saio da minha casa no horário que eu cheguei do trabalho, mas eu vou lá fazer uma visita, vou lá ouvir aquele companheiro que falou que queria conversar comigo hoje. Eu sei que ele não está bem, eu sei que ele está fazendo um tratamento psiquiátrico, eu sei que ele está fazendo um acompanhamento com a terapeuta, com o terapeuta. Então vá, visite, leva um café, leva um biscoito, vá trocar uma ideia, converse. Esse é o grande convite que eu faço hoje, sair de nós mesmos, né? Mesmo com a nossa dificuldade, a gente falou isso na última palestra, falando quanto mais eu vejo as minhas dificuldades, mais eu estou próximo a ajudar o outro. E assim a gente deu tantos exemplos, né? Jesus na cruz sofrendo, crucificado, ele olhava e falava: fulano, cuida da minha mãe. Senhor, perdoa eles, preocupado com os outros e não com si mesmo. Esse é o convite que nós hoje fazemos, para ajudar e auxiliar o outro, que nós possamos acolher, é ouvir. O que é acolher? É ouvir sem julgar. E amar é agir com amor. Esse é o convite que eu faço hoje. Então, que lembremos sempre que não podemos delegar ao outro a nossa felicidade, não podemos delegar ao outro o perdão que eu preciso dar. Sejamos humildes e gentis com a dor do outro. Muito obrigado, muita paz a todos, e que essa mensagem fique no coração para que a gente possa colocar em prática. Nós agradecemos o Isaac pela disponibilidade de estar conosco hoje, conduzindo o Evangelho, a palestra da noite, nosso estudo. Isso é muito bom
nós vermos alguém crescendo, né, Isaac? Quando você chegou aqui há pouco tempo, desenvolvendo seus estudos individuais, os estudos coletivos da casa, hoje conduzindo um estudo na palestra. Então, parabéns para você, que Deus abençoe você, sua família que aqui está com você. O Isaac tocou hoje, como foi falado na semana passada, nós vamos tratar todo em setembro temas relacionados ao suicídio, em razão da campanha do Setembro Amarelo. O Isaac tocou num ponto interessante que fazia pensar e refletir sobre o acolher sem julgar. Porque aquele que está doente, está com uma depressão, uma ansiedade, uma crise de pânico, qualquer outro problema, a última coisa que ele quer é ser julgado. E às vezes é a primeira coisa que nós fazemos. E eu trabalho muito aqui nos nossos estudos para trabalhadores, o pessoal sabe disso, que eu pego muito no pé, porque o espírita, ele julga também. Porque a pessoa chega aqui com uma enfermidade, às vezes, em especial essas psiquiátricas, e muitos assim, mas também, né, com a vida que leva, não tem como estar de diferente. Mas também deve ter feito de maldade na vida passada, está sofrendo agora e só resgatando. E não cabe a nós esse julgamento. Eu faço o atendimento fraterno, é mesmo que o Gouveia faz aqui na sexta-feira, mas nós temos um trabalho igual esse, para quem não sabe, aos sábados à tarde, lá no Jandai, e aí eu faço o atendimento fraterno lá. Quando a gente faz o atendimento fraterno, a pessoa quase não quer que você fale nada. Ela quer falar, ela quer chorar, né? Ela só quer desabafar aquilo que muitas vezes ela não consegue. E esse é um trabalho de todos nós, como o Isaac colocou, porque nós percebemos o sofrimento das pessoas ao nosso lado, mas na maioria das vezes nós olhamos e falando, olha, esse também não é um problema meu. Eu lembro de uma reportagem, para finalizar, que essa reportagem ficou marcada na minha vida para sempre, né? Que eu lembro muito bem deste fato. Era uma reportagem de um fato que aconteceu em Brasília. Uma criança, mais ou menos uns 8 anos de idade, por volta de 2h30 da tarde, estava aqui, a professora dando aula, ela desmaiou, caiu no chão. Então foi aquele alvoroço, o menino passou mal, né, colhe, chama, o que faz, e chamaram a irmãzinha dele que estava lá, porque o menino tinha passado mal, e chegou uma outra professora, diretora, e uma das professoras falou assim, nossa, ele comeu alguma coisa, como é que foi, né, perguntando para a irmãzinha dele. Ela falou assim, não, ele não comeu nada não. Nós só comemos um pão com manteiga no café da manhã e depois viemos para a escola. Aí a diretora falou, fome, né? Desmaiou de fome. Ele comeu um pão com manteiga 8 horas da manhã, já era 2h30 da tarde. E a diretora perguntou, falou assim, vocês não almoçam antes de vir para a escola? Não. Ela falou assim, não, tia, não tem almoço lá em casa, porque meus pais vão trabalhar, o ônibus passa 11 horas para pegar a gente chega aqui 1 hora na escola e depois come a merenda da escola 3h30. Então, a diretora na hora falou assim, então, a partir de amanhã, a merenda agora é na hora que chega na escola. Né? Na hora que tocar o sinal 1 hora, ninguém vai para a sala, mas vai todo mundo para a cozinha, porque primeiro todo mundo vai se alimentar e depois nós vamos estudar. Né? Isso me marcou por um tempo, né? Eu sempre lembro desse fato, porque isso demonstra a sensibilidade da pessoa que está na direção. Porque às vezes a gente vem aqui no centro, faz o trabalho, faz oração, faz o trabalho assistencial, leva uma cesta básica, mas quando a gente vai para o mundo lá fora, a gente esquece de levar esse eu que nós estamos aprendendo e querendo aplicar aqui dentro.
né? Então, olhar para a dificuldade do outro. Quem conhece um pouquinho de um processo administrativo, né, de servidor público, sabe que isso traz problema para essa diretora. Teve que mudar o horário de funcionário, né? Tem um monte de coisa que tem que acontecer para aquela merenda estar pronta 1h da tarde, mas ela estava disposta a enfrentar por aquele que estava com necessidade. E muitas vezes ela podia ter falado, senão é um problema meu. Que mãe é essa que sai, não deixa a moça, cadê esse pai? Chama o conselho tutelar, vai lá resolver esse problema, que isso não é um problema meu, né? E não é. Vivendo em sociedade, o problema de todos é um problema nosso. Então esse é o motivo deste mês, né? Estarmos enfatizando as necessidades dos outros para prevenir. Porque só chegar no centro e falar assim, olha, suicídio é ruim, né? Você vai ter consequências graves e drásticas caso isso aconteça, pouco adianta. Nós temos que fazer sempre um trabalho preventivo. E isso é uma responsabilidade de todos. E hoje nós aprendemos, né, a acolher sem julgar, através de um processo de amor e cuidado. Isaac falou uma coisa importante: nós temos que estar atento às necessidades do outro. Isso é a atenção ao problema do outro, né? Perceber o que acontece em volta, né, no mundo à nossa volta, o que está acontecendo, né? A gente fica atento a esses pequenos detalhes. E para finalizar, nós gostaríamos que todos fechassem os seus olhos novamente. Senhor Jesus, estes pequenos instantes que tiveram aqui, o Evangelho na tua casa, que essa mensagem possa refletir em nossos corações, que nós possamos meditar essas palavras que foram ditas, para que elas se concretizem na nossa vida, fixem os nossos pensamentos e atitudes, que sejam elas transformadoras nas nossas vidas. Que assim seja, Jesus.